Olá, boa noite. Me chamo Camila Rodrigues. Vou falar um pouco sobre a minha prática pedagógica do quarto semestre, que foi Infâncias e Suas Linguagens. Eu fiz minha prática na escola Professora Maria do Socorro Viana, tá? 30 horas de observação e 10 horas de prática. As minhas práticas, foram... Eu fiz 3 planos de aula para os anos iniciais e 3 anos para educação e 3 planos para educação infantil. O primeiro plano foram 2 horas, o segundo plano 2 horas e o terceiro plano 3 horas, totalizando 5 horas de prática, certo? Primeiro plano na educação nos anos iniciais, fundamental, eu fiz construindo palavras e frases. Eu utilizei fichas, ficha que tínhamos na sala que a professora tinha, pedi, que ela para utilizar. Alguns cartazes, usei o quadro branco, tá certo? Na construção de palavras e o alfabeto móvel. Fiz no quadro, eu fiz algumas palavrinhas e tirando a primeira letrinha e pedindo, estimulando eles que eles pudessem me dizer, pensar em alguma letrinha que eu pudesse colocar lá no início para a gente formar uma palavra. Exemplo, ato. Qual palavrinha eu poderia colocar aqui? Qual letrinha eu poderia colocar aqui para a gente formar uma palavra? G de gato, R de rato, tá bom? E eu sei que totalizando 2 horas de aula. Na segunda foram também 2 horas, fiz parlenda, desenvolvendo a oralidade deles, 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, tá bom? E a terceira foram 1 hora, sendo que foi educação física, trabalhei com bola, com bambolê, com cones, e ali trabalhando com eles a coordenação motora e o trabalho de equipe. Primeiro momento, fiz eles ali interagindo com a bola, fiz em todas as 3 aulas, os 3 planos, eu iniciei com uma rodinha de conversa, explicando o que nós iríamos falar, sobre o assunto, conversando um pouco com eles, conhecendo um pouco eles, interagindo um pouco. E aí, na educação física, distribuí as bolas, trabalhamos para trabalhar em equipe, dividi a turma em 2 no segundo ano. São 19 e 20 alunos, nunca vai ser 100%. E dividi a turma em grupos, e aí os 2 lados, cada um passava a bola para o integrante do grupo até jogar lá no alvo, acertar o alvo, tá bom? Na educação infantil, eu utilizei, o primeiro plano também foram 2 horas de aula, descobrindo letras e palavras. Usei também, lá tinha cartazes, tinha a letra tinha o alfabeto móvel, alfabeto, as letrinhas coloridas, e utilizei massinha, trabalhando ali o alfabeto com eles, reconhecendo a letra, e depois utilizamos folha para desenharem, ilustrarem ou fazerem algumas palavrinhas ali, e a massinha para construírem a letra, alguma letrinha, vamos fazer a primeira letrinha do seu nome, façam agora a letrinha B, letrinha A, letrinha C, tá bom? Segundo plano, foram 2 horas também, falei sobre a consciência negra, Semana da Consciência Negra, e eu usei vídeos do YouTube falando sobre a consciência, e eu utilizei a historinha do cabelo de Lelé, tá bom? E na terceira aula eu utilizei o alfabeto móvel, que foi também sobre o alfabeto, tá bom? E falando um pouco sobre as minhas observações, eu gostei muito da estrutura da escola,
da equipe, dos professores, a interação do aluno com a turma, com os colegas, da relação deles com a professora, tanto do infantil como do fundamental. No infantil tem muito ainda, né? Ainda são pequenos, então às vezes tá ali um pouquinho barulho, uma confusãozinha, mas nada que a professora não consiga administrar. Já nos anos iniciais, sempre todos bem sentados, bem comportados, né, ali em silêncio, mesmo que conversem, mas conversam baixinho, tem toda aquela disciplina maior, tá? Gostei, estrutura, a escola muito adaptada, acessível para cadeirantes, tem 2 salas de AEE, que é difícil às vezes nós encontrarmos esse suporte na escola com 2 salas de AEE, 2 professoras de AEE para dar suporte. Lá existem muitas crianças que eu observei com atípicas, né, com deficiências, mas sempre tem a inclusão no intervalo, tanto são 2 intervalos, né, infantil e o fundamental, e sempre observa a inclusão ali, né, as crianças atípicas interagindo, né, com as demais, tá bom? E eu gostei muito, muito bom. Me identifiquei bastante com a educação infantil, né? Os pequenininhos. O fundamental fiquei um pouquinho perdida, um pouquinho meio assim encabulada, mas eu gostei também. Mas eu acho que eu me identifiquei muito com a educação infantil, com os pequenos. São muito achegados, muito ali, muito bom de lidar com eles. Muito bom. Oi, prof, boa noite. Sou a Pamela, estou no 4º semestre da pedagogia e vim falar um pouquinho da minha prática pedagógica de infância e suas linguagens. Então, eu fiz 5 planos de aula do infantil, que foi leitura de um livro, o outro foi o boneco de alpiste, eu fiz também, quebra-cabeça, bolinhas na fita e do conto infantil da menina bonita do laço de fita. E vou falar um pouquinho do infantil, então, que a rotina deles é bem diferente do fundamental. Tem hora do soninho, então lá na escola a gente teve que esperar, né? E ajudar, né? Que nem como eu já tava lá na escola, então eu ajudei as prof com as crianças. Teve criança que a gente teve que dar banho, então a gente ajudou também. A gente tem uma pia, uma banheirinha em cada sala e a criança que precisa a gente dá banho. E a gente ajudou elas também. E foi bem legal, assim, a gente fez cada dia, né, uma brincadeira, uma atividade, e eu fiz esses planos de aula junto com a prof, pra ficar junto com o planejamento dela, né, não atrapalhar a aula dela naquela semana. Então é isso. Daí do fundamental, eu fiz também sorveteria das sílabas, que a gente pegou uma caixa de sapato e fez o carrinho de sorvete. E os picolé a gente pediu para as crianças fazer. Então a gente fazia um molde no EVA e eles fizeram, né? Decoraram do jeito que eles queriam, com um brilho. E a gente fez junto e depois a gente ajudou eles a colar cada sílaba. E essa brincadeira foi bem legal. A gente fez roda em cima lá na sala na escola. A gente fez uma roda e daí a gente chamava eles. Eles pegavam o picolé dentro do sorvetinho, né? E daí eles liam a sílaba, que nem tinha C-A-K. Daí a gente pedia pra eles falar uma palavra com C-A, né? Então assim foi o carrinho. E o balão da leitura também, eu fiz várias frases, coloquei dentro do balão. E também a gente fez uma roda, daí chamava eles, eles estouravam o balão, o palitinho, e liam aquela frase pra mim. Então, como no fundamental eles têm que aprender muita leitura, então a gente fez bastante coisa com leitura, eu e a prof. E daí eu fiz jogo da velha do bambolê, que é educação física, uma brincadeira bem legal e que eles têm que prestar bastante atenção e são bem competitivos. Então a gente fez 4 equipes de 4 crianças, então daí cada equipe, daí saiu correndo, botava a bolinha, né, que a gente fez com bolinha, e daí quando voltava tinha que bater na mão do colega e fazer, né, até uma equipe ganhar, até fazer a velha. E também li um livro
Um Jardim Só para Matias, que é um livro de um beija-flor que ele tem diabetes. Então eu procurei esse livro porque nós temos a Cecília, que ela é diabética dentro da sala, e eu cuido dela. Então eu que aplico insulina cada vez que ela tem que comer. Então foi uma aula assim para eles entender mais que a Cecília é diabética, só que ela pode comer de tudo, só que sempre tem que estar controlando a glicemia dela. E a raspadinha de palavras. Então a gente pegou palavras, pintou com guache e detergente, botou no quadro para eles raspar com a moeda e fazer essa atividade. Então foi bem legal, foi bem lúdica, a gente trabalhou bastante com as crianças, eles adoraram. E agora eu fico sempre perguntando, Prof. Pamela, vai trazer mais brincadeiras pra gente? Então, isso foi bem legal, uma prática pedagógica que eu aprendi muito. Aprendi também que eu tenho que ter muita paciência, explicar as coisas pra eles, né? Então é isso. Obrigado e boa noite. Olá, meu nome é Pauline, eu sou acadêmica de pedagogia da quarta fase da Uniaselv e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a prática pedagógica deste semestre, que teve como tema Infância e suas linguagens. Nessa prática pedagógica, a gente teve 40 horas, sendo dessas 40, 15 horas de observação em turmas de Fundamental 1, 15 horas de observação em turmas de infantil, 5 horas de prática em Fundamental 1 e mais 5 horas de prática em infantil. Eu escolhi a turma do Fundamental 1 o primeiro ano, tá? Então eu fiz as observações. E de infantil eu escolhi o pré-1, tá? A gente fez as observações dentro de sala de aula, como é o ambiente escolar, como é a professora, como são as crianças, como são administrados os conteúdos, né? E não só dentro de sala de aula também, mas dentro da escola em si, pátio, ginásio. Então, essa escola que eu escolhi, que é o Monsenhor, ela é uma escola bem grande, tá? Ela abrange crianças de educação infantil até o terceiro ano do médio, tá? Salas amplas, um pátio grande, biblioteca, ginásio, quadra, campo de futebol, parquinho para as crianças, 2 parques, um aberto de areia e outro coberto, com pula-pula, piscina de bolinha, uma escola bem grande. E falando um pouquinho agora das observações separadas do Fundamental 1, por exemplo, é uma turminha de 10 crianças, tá? E uma turminha tranquila, a professora também bem tranquila, nos recebeu muito bem, deixou a gente, me deixou confortável para ficar observando ou também para estar fazendo as aulas, né? O tema que eu utilizei no Fundamental 1 foi o português, então a gente fez atividades de português, de interpretação de texto, ditado, letras, né? A gente trabalhou essa parte no Fundamental 1. E na educação infantil, então, foi na turminha de pré-1 também, muito bem recebida pela professora, me deixou super à vontade para estar fazendo as observações, para estar aplicando as atividades. Lá a gente também trabalhou na questão do português, só que as vogais, né? Como eles são menores, fizemos atividades baseadas nas vogais. Foi uma experiência, assim, bem interessante. Eu já trabalho em sala de aula hoje, né? Já sou professora auxiliar. Então, eu achei que foi bem legal pra gente já ter uma noção de como é, né? Estar dentro da sala de aula, ministrando os trabalhinhos, enfim, dando a aula de fato, né? Então, foi uma prática bem interessante para nossa vida, nosso futuro, né, profissional. A gente conseguir ter bastante noção de como é trabalhar dentro de uma sala de aula, conseguir aprender também bastante coisa com as professoras, porque hoje eu sou professora auxiliar de uma turminha do infantil, né? Então, na hora que eu fiz o trabalho lá no infantil foi mais fácil, porque eu já tenho mais conhecimento nessa área, já tô ali há 1 ano e pouquinho, então a gente já tem um pouco mais de familiaridade, né? Porém, no Fundamental, para mim, foi novidade, então foi muito legal, foi para conhecer como é que funciona a metodologia de Fundamental, como é diferente, porque acaba sendo diferente, são crianças, mas acaba sendo uma metodologia diferente, né? Então, foi bem interessante. Ajudou bastante, vai me ajudar bastante no futuro, né? Já está ajudando bastante e foi bem legal. As observações, assim, no geral, foram todas ótimas, assim, não tenho nada o que falar da escola, da observação em si. A escola é muito bem equipada para receber as crianças, também foi muito bem recebida tanto pela parte diretiva, coordenação,
e professores. Então, assim, foi um trabalho bem legal, que ajudou bastante a abrir os meus olhos sobre como é estar em sala de aula, como é planejar aulas, como é administrar as aulas. Então, foi bem legal. Esse foi um pouquinho da minha prática, tá? Das minhas observações, de como eu fiz o trabalho. E obrigada. Boa noite a todos. Me chamo Vanice Rodrigues Pereira. Fiz a minha prática de estágio na Escola Honorata Freitas. Fui bem atendida, desde a diretora até a professora, em sala de aula. Na educação infantil, fiz na turma do pré-escolar, né, que é misto, é uma sala com bastante alunos e eles precisam de mais atenção, que eu percebi que a sala tem alguns alunos que têm mais interesse e tem alunos que não. É uma sala com 22 crianças, pré-misto, né, idades diferentes, mas é uma turma bem complicadinho, mas foi bom fazer a atividade com eles. E durante a observação, eu pude observar que eles demonstram interesse em aprender e gostam de fazer atividade. Alguns têm que dar mais atenção, né? E alguns já são mais despachados, né? Assim, têm mais interesse. E as atividades que eu fiz em sala de aula são mais lúdicas, né? Gosto bastante de brincadeira. E durante a minha regência, eu busquei atividade que envolvia as vogais, né? Daí é onde eu fui aplicando as atividades com eles. A maioria reconhece, né? Tem criança que já reconhece a letra, né? E dá vogais, mas tem alunos que ainda não. Daí tinha que dar mais atenção, né? E gostavam bastante de atividade como massinha, né? Que eles gostam, né? De fazer. Eu fiz também bastante atividade com massinha, as letras da vogais. E através das brincadeiras eu pude estar manuseando e escrevendo as vogais com eles, né? Já na regência do anos iniciais, eu fiz com o primeiro ano. O primeiro ano é uma turma bem tranquila, é diferente, né, de uma turma para outra. É uma turma calma e poucos alunos, diferente do pré que eu fiz, né. Uma sala que dá para desenvolver bastante atividades, assim, eu fiz bastante atividade com eles, todos participaram, né. E a atividade que eu busquei trabalhar com eles foi o alfabeto. E foi possível desenvolver a atividade, as propostas. Eles demonstram bastante interesse, ouvir o que a gente explicava e aprender, né? Dá de ver que eles querem aprender, né? E esse estágio foi muito importante, pois eu já trabalhei em escola, contato, assim, de trabalhar em escola, mas nunca como professora, né? Mas foi bem desafiante, pude observar o que os professores passam dentro da sala de aula, né? Que a gente observa, né? Os professores, uma sala que as crianças entram sem saber praticamente nada, né? Com o pré-escolar, onde tem que começar tudo do zero, né? Que o pré é tudo do zero, né? E o professor tem que começar a conhecer as vogais, as letras do alfabeto, né? Escrever o seu próprio nome, né? Tem criança do pré que já sabia fazer a letra do seu nome, mas tem criança que tinha que ensinar, né?
E o primeiro ano, onde que se tem que sair é alfabetizado, né? O do primeiro ano a gente tem que alfabetizar, né? Os pequenos. No mínimo lendo o texto, nem que seja pequenos, né? Desafios, né? Que vamos encontrar em sala de aula todos os dias. Mas com essa minha prática, eu saio com sensação de dever cumprido. Dei o meu melhor e eu sei que eu estou no caminho certo, né? Então, só tenho a agradecer. Fui muito bem recebida pelas diretoras, todo o pessoal da escola. Foi ótimo aplicar esse estágio nessa escola. Muito obrigada.